então, reverendo Luiz Henrique, nós cremos que quando a Bíblia é exposta com fidelidade, o próprio Cristo fala conosco. Então eu peço que nesses momentos de palestra cessem todas as movimentações, conversas, eventuais manifestações, por favor, em voz baixa. Vamos ouvir com atenção o recado que Cristo tem para nós essa noite. Boa noite, meus irmãos. Que coisa boa estarmos juntos aqui pela segunda vez, né? Eu tenho o privilégio de vir. Quero agradecer ao doutor Edgar, também aos queridos que separaram esse tempo para que nós estivéssemos juntos, não é? Ainda mais neste frio. Meu Deus, que frio! Vocês não estão com frio, não? Como é que vocês moram numa cidade como esta? Tem que morar em Santos, aquele sol maravilhoso, quase o ano todo. Eu fugi de Santos hoje pensando que encontraria o sol aqui, eu encontrei a neve. Como é que pode, não é? Mas que bom que nós estamos juntos aqui hoje. Posso orar mais uma vez para nós começarmos? Então oremos. Pai, te rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos instrua e nos abençoe e fale conosco, dando-nos um entendimento de como a tua palavra chegou até nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quer dizer que você é contador? Não contou muito não, né? É bom quando a gente tem a oportunidade de ouvir uma boa história. Eu vou contar uma para vocês, mas uma que aconteceu comigo hoje. Não sei se é muito boa, não sou muito bom de contar história, mas foi de fato uma história verídica, né? Eu era mais novo, devia ter por volta dos meus 16 anos, mais ou menos, e aí teve um debate na escola, né? E aí, naquele debate que envolvia dois lados que talvez você já tenha ouvido falar, né? O primeiro lado, o lado da ciência. E eles defendiam, segundo eles, né, a teoria da evolução. Do outro lado, os crentes, e que defenderia a teoria da criação. E segundo eles, teoria da criação não tinha nada de científico. E estavam os dois lados. Eu no lado dos crentes, os colegas, eu e outros colegas, evidente, né? Do lado dos cientistas, e começava um debate até que um dos argumentadores contra nós disse assim: da onde você está tirando a teoria da criação? Eu disse: da Bíblia. Pois é, quem garante que a Bíblia não tem nenhum erro e que ela chegou nas nossas mãos sem nenhuma forma de adulteração do conteúdo? Já ouviu falar sobre isso? Alguém já argumentou assim com você? Na hora eu parei de pensar. Sabe qual foi a minha resposta? Meu Deus, me ajuda. Eu não tinha a mínima ideia como é que eu ia defender que a Bíblia não tinha passado por nenhum processo de adulteração do conteúdo. E lá estava eu pensando, falei, bom, pensei eu, se a Bíblia passou por um processo como esse, né, de adulteração, se de fato a mensagem mudou ao longo do tempo, eu sei de uma coisa: são 2 bilhões de habitantes na Terra que creem numa mensagem adulterada. E não é possível que nesses 2 bilhões não tenha ninguém inteligente para dizer isso é uma mentira. Agora, entre 2 bilhões de habitantes e vocês 25 aí que estão defendendo o contrário, com quem que vocês acham que eu vou ficar? Eu não tinha um argumento. Eu tive que bater com outro tipo de argumento. Mas os anos se passaram, né? E eu fui parar num curso de História. E adivinha, no curso de História, que argumento contrário à Bíblia eu fui ouvir? Ué, como é que você, sendo historiador, pode crer num livro que com o passar do tempo foi sendo adulterado? Foi sendo construído para ser um instrumento de enganação das pessoas. Agora o argumento ficou pior, né? E lá estava eu de novo. Sabe qual foi a minha resposta? Bom, agora eu preciso estudar. E eu preciso obter respostas para chegar a alguma conclusão. Então, quando o Dr. Edgar me convidou para esse tema, primeiro eu fiquei bastante assim, desafiado, né? Me senti bastante impotente, eu diria. Porque embora eu já tivesse estudado e chegado a alguma conclusão, eu sei que este tema desafia muitos de nós. Eu não sei vocês, mas a mim sim. E ao longo da minha história
esse tema recorrentemente voltou. Como a Bíblia chegou até nós? Quem garante que ela não foi adulterada? E eu tive que lidar com essa dúvida, não é? Tive que passar por esse processo todo. Faculdade de História, depois o curso de Teologia, e pouco a pouco essa minha resposta foi sendo construída. E hoje eu vou tentar compartilhar com vocês, eu espero de maneira bem clara, como é que eu fui construindo essa resposta. Mas e aí? Se você fosse perguntado hoje acerca dessa questão, como é que você responderia? Como que a Bíblia chegou até nós? Eu sei que é da vontade de Deus que nós saibamos a resposta. Porque Pedro vai dizer que nós devemos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, estando sempre preparados para dar razão à nossa fé. Para sempre que nós fôssemos desafiados, dar a razão da nossa esperança. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos, que nós estudemos a palavra dele, e neste caso aqui algumas outras ciências, para que nós fôssemos capazes de dar razão do porquê cremos como cremos. Lembra da ABU, da Aliança Bíblica Universitária? Eles têm um moto que diz assim: eu tenho uma fé que pensa e uma razão que crê. E eu acho que esta fala tem muito a acrescentar a todos nós, que precisamos hoje dar razão à nossa fé. A palavra de Deus permanece para sempre, não é isso que está escrito em 1 Pedro? Vamos ver como que essa palavra de Deus permanece e permaneceu no passado até hoje? Eu quero dividir o meu tempo com vocês hoje, eu espero ser bem objetivo, mas em pelo menos 3 partes. A primeira parte é esta: o Antigo Testamento. Para que nós sejamos capazes de compreender como a Bíblia nos chegou à mão, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, o Antigo Testamento. Vocês conhecem, talvez, este senhor aqui? É uma foto da época. Foi o melhor que eu consegui arranjar. Quem ele é? Moisés. É que nessa época ele já estava aposentado, né? Mas diz o texto bíblico que Moisés foi chamado por Deus, passou 40 anos na corte de Faraó, 40 anos no deserto e depois 40 anos lidando com o povo de Deus, liderando o povo de Deus, levando até onde Deus queria que eles fossem. E diz o texto bíblico que no caminhar dos últimos 40 anos de vida de Moisés, Deus chamou o seu povo que estava no deserto a se aproximar de um monte e deu a esse povo as leis, né? Os 10 mandamentos, ou o que nós chamamos de decálogo. Mas não somente as leis ou os 10 mandamentos, deu outras também. E foi instruído Moisés e todo o povo de Israel que deveriam ouvir estas leis, os estatutos e os juízos que Deus vos falara, né, a eles aos ouvidos, para que eles aprendam e cuidem de cumprir tudo aquilo que estava escrito. Essa era a vontade de Deus, concordam? A pergunta é: como é que Deus deu a lei dele ao povo? Você se recorda? Primeiro Deus falou a Moisés. E depois Moisés redigiu, não é? E nessa vez que Moisés redigiu e tudo mais, ele foi até lá, levou o povo, porque da primeira vez que ele quebra as tábuas, né? Mas depois que ele redige, ele tem por obrigação ensinar o povo a guardar a lei. E como é que a lei faria? Como é que o povo faria isso? Como é que eles guardariam sem perder a lei que Deus estava dando a eles? Deus deu as alternativas. A primeira alternativa: cada rei deveria escrever para si uma cópia dessa lei, um livro. A palavra livro aqui não é o mesmo livro que você tem nas suas mãos, né? Mas seriam nos pergaminhos, nos manuscritos. É o tipo de livro que eles tinham naquela época. Então, cada líder do povo seria orientado que mandasse
copiar para si cópias da lei de Deus. E essas cópias iriam passando de geração para geração. E sempre que essas cópias fossem se deteriorando, porque papel, traça come, não come? Pele de animal também. Ou com o passar do tempo ela vai minguando, vai se extinguindo, vai se acabando. Então ela precisaria ser redigida, recopiada. E quem faria o trabalho de cópia? Deus pensou nisso também. Quem faria? Os levitas. Olha só, estes levitas deveriam tomar para si o livro da lei, colocar ao lado da arca da aliança do nosso Deus, para que esta lei fosse sempre testemunha contra os hábitos pecaminosos do povo. Então vejam vocês que o próprio Deus, quando deu a lei, deu as escrituras ao seu povo, o próprio Deus orientou o seu povo a se certificar de que esses escritos não se perderiam, que eles seriam passados de geração em geração, num processo de cópia contínua, porque o material humano, consequentemente, se perderia com o passar do tempo. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão com sono não, né? Ah, bom, porque é a primeira vez que eu estou aqui, assim, eu me lembro que ninguém dormiu, mas vai nesse tema, né, doutor? Vai saber. Mas, gente, eu sei que depois desse tema, né, como vocês podem ver lá em Neemias, os levitas tinham também a função de pegar esta lei e ensiná-la ao povo. E eles tinham por obrigação de ler o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo pudesse entender. Olha aí o princípio das pregações aqui, ó. Era a leitura da Bíblia, a explicação da Bíblia e depois a aplicação dela. O que essa Bíblia tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Simples assim. Naquela época, os levitas tinham por obrigação copiar a lei, deixá-la sempre por perto e passá-la de geração em geração. Se vocês conhecem bem a história, vocês vão saber que passa-se um tempo até que o povo de Israel foi dominado pela Assíria. Lembram dessa parte lá no Antigo Testamento? Os profetas por vezes anunciaram, eu estou dando um salto aqui, né? Eu poderia falar do período dos juízes, eu poderia ter falado do período dos reis, da divisão das tribos e das duas monarquias, do norte e do sul, Israel e Judá, mas pulando toda essa história, porque enquanto a história está passando, os levitas estão lá, copiando e passando esses livros de geração em geração, fazendo mais e mais cópias, distribuindo estas cópias para que todo o povo tivesse acesso à Bíblia. E estas cópias tinham um processo de seleção e cuidado rigorosíssimo. Já vou dizer como é que ela era feita. O que eu quero focar neste instante é que no ano de 586 a.C., a Assíria invade todo Israel e leva cativo o povo de Deus. E neste instante em que o povo é levado cativo, eles passam por 70 anos debaixo do cativeiro babilônico. 70 anos. O que vai acontecer com o templo quando a Assíria invade? Eles destroem o templo. Eles não deixam pedra sobre pedra. E o que vocês acham que eles vão fazer com as coisas que tem dentro do templo? Se for de ouro, o que você faria? Saqueio. Né? Eles saquearam. Se for prata, leva. Se for madeiras boas, leva também. Se for algo de valor agregado, ok, eu levo. E se não tiver valor algum? Queima. Vocês acham que o povo da Síria fez o quê com os manuscritos? Tinha algum valor para eles, a religião do povo de Israel? Não. Queimaram. Mas antes de serem levados completamente o povo de Israel, esses levitas, muitos deles, esconderam a lei de Deus e vestígios da palavra de Deus em grandes vasos e enterraram esses vasos para que com a destruição do templo a lei não se perdesse.
E como é que você sabe disso, Luiz? Resquícios arqueológicos. Muitas destas leis escritas em peles de animais foram encontradas nos últimos séculos, no século XIX, no século XX. E o estudo da manuscritologia é o que nos ajuda a perceber que esses materiais permaneceram não tocados por mão humana. E por terem sido enterrados, estiveram preservados ao longo do tempo, embora até de tocar neles hoje, eles correm risco de se dissolver. Há toda uma técnica para que a gente escave, obtenha esse material, leve a uma câmara especial para que esse material se mantenha guardado e preservado. Muito bem. Passa-se os 70 anos. O povo foi posto para fora da Síria. Eles retornam para sua terra natal. E o que é que eles vão fazer depois do seu retorno? Eles precisam agora colocar novamente a palavra de Deus em circulação, porque até então agora eles não têm mais templo. E onde é que o povo vai se reunir então, se não haveria mais templo? O que você responderia? Para onde eles foram? Voltou, não tem mais casa, não tem mais templo, tem que reconstruir, não dá para reconstruir o templo. O que é que nós vamos ter que fazer agora? Reunir em casas. Essas casas específicas para essas reuniões têm um nome, chamada de sinagoga. E nas sinagogas vai surgir um novo tipo de pessoa envolvida com a religiosidade. Esta pessoa era chamada de... Lembram vocês quando Jesus ia se encontrar com os religiosos? Quem eram os religiosos? Os escribas e fariseus, dentre outros. Mas quem eram os escribas? Eram estes que depois do retorno do cativeiro babilônico, chegaram e se consagraram, eles foram consagrados, na verdade, a se tornarem pessoas que tinham por objetivo continuar o processo de transmissão e cópia de todo o Antigo Testamento. Nessa época, já havia os livros da lei, já havia alguns profetas, mas não todos os profetas, porque, por exemplo, Malaquias viria depois, não é? Mas esses livros que já existiam, por exemplo, o livro de Salmos, o livro de Provérbios de Salomão, o livro dos Reis, livros que já tinham sido escritos em sua totalidade, precisavam ser copiados. Agora, vocês têm ideia, porque até agora vocês podem pensar assim, junto comigo. Tá bom, Luiz, compreendi que eles iam copiando, mas quem garante que nesse processo de cópia o negócio não escambou? Com todo respeito, é claro. Quem garante que o negócio não erraram no meio do processo, que não inseriram coisas que não estavam escritas, que não deturparam? Você pode garantir isso? Você pode? Eu posso. Sabe por que eu posso? Porque existem ciências que fazem um estudo exatamente disso. Qual era o rigor de um escriba para reescrever, fazer a cópia da lei ou de outros livros do Antigo Testamento? Primeiro, qual era o material que eles escolhiam? Vocês sabem? Peles de animais, ou cabritos, ou cordeiros, ou peles de animais, né? Essas peles tinham que ser lavadas, limpas, e na parte interior da pele era onde se escreveria a cópia do livro, do livro antigo. Por que se pegava a pele de animais? Porque era o papel da época, né? O papiro veio depois, era caríssimo porque vinha do Egito, né? Então o povo de Israel preferia escrever em peles de cordeiros, de carneiros e assim por diante. Eles cortavam mais ou menos essas peles para formar uma espécie de manuscrito, né? Longo, que virava um rolo, que era fácil de carregar. Esse rolo, quando dividido, podia ter, entre aspas, por página, entre 48 e 60 linhas. Se algum escriba passasse de 60 linhas, eles saberiam
que aquilo ali não foi um escriba de verdade que fez, porque qualquer escriba saberia que é no máximo 60 linhas e no mínimo 48. Veja que eles já estão estão organizando uma forma de escrever para que não haja adulteração de conteúdo. Eles estão pensando em como preservar o conteúdo daquilo que foi escrito. Sabe como eles faziam? Eles escreviam de maneira poética, de tal forma que era possível contar o número de palavras, se contar o número de letras de cada página. E muitas destas páginas têm um númerozinho com o número de palavras. Você pega, por exemplo, o Salmo 119. Já leu o Salmo 119? Eu vi alguns rindo. É um salmo que está na Bíblia para ler, viu, gente? Eu sei que ele é grande. Mas eu quero fazer uma pergunta mais específica. Você já leu o Salmo 119 em hebraico? Não? Gente, nem eu. Mas se você... Não inteiro, né? Mas se você pegar o Salmo 119, você verá que as primeiras letras de cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Seria mais ou menos assim. Todos os versos do 1 a 6 começam com A. Todos os versos do 7 ao 12 começam com B. E assim vai. Como é que uma pessoa adulteraria o conteúdo sem quebrar a cadência da poesia? Pensa um pouquinho comigo. Qual era o tipo de tinta que se usava? Uma tinta de fabricação especial. Tinha que ser preto e tinha que se usar, além da tinta preta, né, algumas ervas específicas para se determinar que era de fato um escriba que estava fazendo a cópia, a transmissão. Cada palavra que você escrevia, durante a escrita você tinha que pronunciá-la em voz alta, que tinha alguém conferindo se você estava copiando certo a palavra. O escriba não trabalhava sozinho. Então ele lia em voz alta a palavra que ele escrevia e o outro já passava aqui para ouvir e confirmar. Se a pessoa fosse escrever o nome de Deus, ela tinha que parar, pegar a sua pena, né, a sua caneta, né, a pena de ganso que eles preparavam, eles tinham que lavar a caneta por inteiro antes de escrever o nome de Deus. Porque o judeu sempre teve essa seriedade, né, com relação ao nome de Deus. E toda vez que escreviam, eles revisavam aquela página em até 30 dias. Se eles percebessem que naquela página 3 palavras fossem escritas erradas, o trabalho todo estava desconsiderado, ele tinha que refazer. Agora você já trabalhou com máquina de escrever, eu imagino, não é? Todos, pelo menos aqui, ou a maioria, tem alguma relação com o poder judiciário. E pelo que eu estou vendo, a maioria de vocês tem cabelos mais brancos que o meu, o que garante que vocês trabalharam com a máquina de escrever. O que acontece quando você escreve errado na máquina de escrever? Dá um trabalho, não dá? Você tem que refazer tudo. Ou, alguns da minha geração passavam aqueles branquinhos, o errorex, para tentar salvar alguma coisa. Quando muito, colocava do lado, riscava a palavra e colocava do lado. Não sei, cada um tinha de uma forma. Mas o fato é, quando você rasurava o documento, era possível perceber que você estava rasurando, não é? Com o texto do Antigo Testamento não é diferente, porque o tipo de tinta específica usada mostrava isso. Veja que as letras precisavam ser contadas, como eu disse, as palavras precisavam ser contadas, e todos esses manuscritos eram guardados dentro de vasos e enterrados em determinados lugares, que com o passar do tempo eram retirados e comparados com as novas cópias. Portanto, quando alguém diz assim, a Bíblia sofreu algum adultério em seu conteúdo, eu normalmente digo, você diz isso porque você não conhece o processo de transmissão de conteúdo do Antigo Testamento, por exemplo. Hoje os estudiosos de Antigo Testamento, quando tratam do assunto, eles reconhecem que, embora haja variações, e já já eu vou explicar o que significa isso, né? As variantes textuais, é possível, por meio dos manuscritos, chegar ao conteúdo intencional dos manuscritos primários, né, os originais. Nós não temos hoje mais nenhum manuscrito original do Antigo Testamento, nem do Novo, nenhum manuscrito bíblico original. Por quê? Porque com o passar do tempo ele se deprecia, ele se destrói. Mas nós temos cópias muito perto
daqueles originais, como eu vou mostrar a seguir. Bom, no ano 300, então, já havia a Bíblia hebraica completa. E poucos anos depois, agora a parte 2 da minha palestra, né? Passou a primeira parte, que é o Antigo Testamento. Compreenderam até aqui? Me fiz claro? Ótimo. Vamos para o segundo, então, nosso segundo movimento. A influência grega sobre o Antigo Testamento. Nós sabemos bem, né, que Alexandre o Grande dominou grande parte da Macedônia, da Grécia, parte da Europa, né, e estabeleceu o seu império, o Império Macedônico. Quando ele veio a falecer, o Império Macedônico foi dividido em 4 partes. Uma dessas partes era o Egito, né, onde havia a Biblioteca de Alexandria, uma das maiores, se não a maior biblioteca do mundo antigo. Bom, por conta da influência de Alexandre o Grande, o idioma grego foi difundido sobre o mundo da época. Então vocês imaginam que hoje o inglês, não é? Você fala inglês? Rapaz, é a língua da época, né? Eu não falo nada. Mas naquela época não era o inglês, era o grego, que foi difundido. Então, lá em Alexandria, um tal de Demétrios de Palério chegou ao rei. Demétrios de Palério era o bibliotecário da época. Ele chega no seu rei, né, um dos herdeiros de Alexandre o Grande, e ele diz assim: meu rei, é o seguinte, nós temos uma biblioteca fantástica, há cópias de quase todos os tipos de manuscritos do mundo antigo. Mas sabe qual um manuscrito que nós não temos aqui em cópia? Nós não temos nenhum Antigo Testamento em grego. Nós precisamos fazer cópias desse Antigo Testamento em grego. Por quê? Porque para popularizar esse tipo de literatura para os outros estudiosos aqui também do Egito, da Grécia, que possam ler esses manuscritos da antiguidade da religião judaica. Este rei pensou no assunto, ele resolveu atender o pedido do seu bibliotecário, e então ele manda um pedido para o sumo sacerdote em Jerusalém, do povo de Israel, né, o povo judeu na época. E ele manda, junto com esse pedido, 100 mil escravos judeus que moravam no Egito, que estavam escravizados no Egito. Ele devolve esses 100 mil escravos como um ato de bondade e faz o seguinte pedido: eu gostaria de que você me ajudasse a traduzir o Antigo Testamento para o grego da época, né? Bom, quando o sumo sacerdote recebe o pedido do rei do Egito, ele concorda. E o que é que ele vai fazer? Ele seleciona 6 grandes doutores de cada tribo de Israel. Quantas tribos eram? 12. 6 vezes 12? 72. Vocês estão bons de conta. Então não. 72. Sábios. Homens que dominavam tanto o Antigo Testamento, quanto que também dominavam o grego, a segunda língua da época. Estes 72 sábios foram enviados até o Egito, destinados a uma ilha, a ilha de Ferbus, onde havia nessa ilha 72 cubículos. E eles dividiram o Antigo Testamento entre eles e fizeram a cópia inteira do Antigo Testamento e a tradução em grego. Estes 72 sábios levaram 72 dias para fazer essas cópias. No final dos 72, parece que eles gostam de números, né? Mas nada de jogar no bicho com esses números aqui, não. Eu estou só dizendo como é. E naquela época, então, depois dos 72 dias, eles conferiram o trabalho uns dos outros. E todos concordaram que as traduções ficaram excelentes. Era o melhor que eles podiam fazer. Como que ficou conhecida essa cópia de 72 sábios? Septuaginta, ou o trabalho dos 70. Né? E com isso, mais cópias do Antigo Testamento foram feitas, só que agora numa segunda língua, em grego. Vocês veem, por exemplo, aqui, né, o hebraico e aqui o grego, né, nessa imagem do Voltemos ao Evangelho, a imagem deles. Com isso, gente, ficou ainda mais difícil adulterar aquilo que estava sendo escrito. Porque você imagina, se eu publico um texto em português e só brasileiros conhecem, de repente é muito mais fácil adulterar esse texto em língua portuguesa
do que quando esse texto é traduzido para a língua inglesa hoje. Porque se alguém pegar uma cópia adulterada em português e comparar com a língua inglesa, vai perceber que há uma incoerência. Portanto, veja você mais uma vez como Deus está preservando a palavra dele, criando alternativas humanas, porque Deus trabalha dentro da nossa cultura para preservar a sua palavra e fazê-la chegar às nossas mãos sem nenhum tipo de adultério do texto. Primeiro, na primeira parte, eu mencionei como que o processo de transmissão ocorreu no Antigo Testamento. Agora, estou mostrando para vocês como que esse processo ocorreu já próximo do período do Novo Testamento, né? Estamos aqui falando do ano 280, mais ou menos, antes de Cristo, e também a popularização desse texto em grego. Nessa terceira parte, por fim, eu quero mostrar como que ocorreu agora o processo de transmissão do Novo Testamento e como que a Bíblia, por fim, nos chegou à mão de maneira completa. Bom, se vocês se recordam bem, né, do período do Novo Testamento, mais ou menos do ano 4 até o ano 29, nós vamos ter mais ou menos, alguns vão colocar o ano 0 até o 33, outros colocam o 5 até o 32, a data não importa, a gente sabe que Jesus esteve aqui por 33 anos, certo? Sabe disso? Sim, porque foi por 33 anos que ele viveu aqui entre nós. E durante esses 33 anos o mestre conviveu conosco, viveu conosco, por 30 anos ele estava sendo preparado para o seu ministério e nos últimos 3 ele desenvolve o seu ministério. Logo depois que Jesus morre e ascende aos céus, a igreja que começa a se formar como? Com o Espírito Santo que desceu sobre os seus, não é? E a partir dali o evangelho espalha entre as tribos, povos, línguas e raças de todos que estavam envolvidos em princípio em Jerusalém, Israel e depois por mundo afora. Mas praticamente aí até o ano 50, a igreja pouco traduzia a Bíblia do Antigo Testamento. Por que pouco traduzia? Porque na cabeça dos primeiros cristãos, você lembra de Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus disse que esta geração não passaria sem que ele voltasse? Quando os primeiros cristãos ouviram essa palavra de Jesus, eles imaginaram o seguinte: então, antes de eu morrer, Jesus volta. E não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando de uns acontecimentos muito específicos que iam ocorrer em Jerusalém. E aquela geração veria esses acontecimentos. Mas eles entenderam que Jesus voltaria iminentemente, rapidamente. Então, para que eu vou gastar meu tempo traduzindo a Bíblia se ele já vai voltar? Concorda? Não tem necessidade. Então a igreja se sustenta nessa década mais ou menos, nessas 2 décadas, praticamente com transmissão oral, um incentivando o outro, falando para o outro da sua fé. A questão é que eles percebem que Jesus não volta, não é? Nós também percebemos que ainda não voltou. Pelo menos eu acho, né? Eu não fui... Estou aqui. Mas no dia que ele voltar, estaremos todos lá. Nesse instante, então, quando eles se dão conta de que Jesus de fato não voltou ainda e eles estavam entendendo errado, à medida que a evangelização acontecia, a igreja começa a crescer e os apóstolos precisam de alguma forma nutrir a fé da igreja. E como é que eles vão nutrir a fé da igreja, meus irmãos? Escrevendo cartas. Pedro, por exemplo, escreve sua carta aos judeus que estavam dispersos pelo mundo. João vai escrever a sua versão do Evangelho, procurando oferecer uma nova perspectiva sobre aquilo que se conhecia acerca de Jesus. O apóstolo Paulo começa a evangelizar o mundo, não é? E passando por 3 continentes, ele faz suas viagens missionárias, fundando igrejas, capacitando líderes, indo pelo mundo afora, pregando o Evangelho, ensinando pessoas a guardarem tudo aquilo que nós guardamos até hoje. E enquanto Paulo, Pedro, os demais apóstolos passavam, eles precisavam de alguma forma continuar o processo de educação, discipulado e cuidado dos seus membros, né? Então, à medida que se fundava igrejas, se criava cartas para nutrir a fé dos cristãos. Agora pense bem,
Vamos supor que você faça parte de uma igreja. A igreja de São Bernardo do Campo. Estamos todos aqui hoje. E de repente recebemos a carta do apóstolo Paulo. Nós vamos pegar essa carta. Nós vamos ler a carta. Nós vamos explicar a carta. E na semana seguinte, o que é que nós vamos fazer? A mesma coisa. E na outra? A mesma coisa. Mas a gente esqueceu que a igreja de Santo André está esperando a carta. Eles precisam dela. Como é que eles vão nutrir a fé deles sem essa carta? E a igreja de São Caetano? Também. São Bernardo, Santo André, São Caetano. Diadema. E a igreja de Diadema? Também. Então, como é que nós vamos fazer com essa carta? O que nós precisamos fazer com ela? Copiar. Não tinha xerox na época, não é? Lá foi as pessoas escrevendo, passando cópias das cartas que recebiam a outros. Lembra de Apocalipse capítulo 1? Qual é a ordem que o Senhor Jesus dá a João? Aquilo que vê, escreve. E depois, transmite, passe às igrejas. Por quê? Porque as igrejas vão receber aquilo que você está escrevendo, vão copiar e repassar uns aos outros. E em 200 anos, desse período para frente, mais de 36 mil pedaços do Novo Testamento foi feito na história. Aí você pergunta assim, mas Luiz, como é que eram feitos estes materiais, esse Novo Testamento? Primeiro, eles continuaram sendo feitos em pergaminhos, feitos de peles de animais, né? Da mesma forma que o Antigo Testamento. Só que agora, com a helenização do mundo, isto é, uma vez que a Grécia passou a influenciar as nações, depois Roma passou a influenciar as nações, o preço do papiro caiu. Então o papiro produzido ficou mais acessível, né, à igreja da época. Então, em determinado momento, aqueles irmãos que antes usavam pele de animal, que era caro, passou a usar papiro, ficou mais barato. Só que o problema do papiro, ele deteriora mais rápido. Então eu precisava fazer mais cópias. Aqui, meus irmãos, por exemplo, é o fragmento mais antigo do papiro do Evangelho de João. Papiro de Ryland. Esse papiro, se me recordo bem, está na Universidade de Manchester, né? Ele data, acho que anos 90, 100, mais ou menos da nossa era cristã. É o pedacinho mais antigo, né, do Evangelho de João. E esse papiro ficava também à exposição de roedores, além dos ratos, insetos, mofo, tudo isso atrapalhava. Então, o que tinha que fazer com esses papiros? Guardava-os em vasos, lembra como era no Antigo Testamento? Guardava em vasos e enterrava, deixando a localização entre os membros daquela comunidade. O problema é que algumas comunidades como essas morreram, todos, e ficaram enterrados, perdidos, entre aspas, estas cópias. Bom, depois que eles passaram a usar o papiro, à medida que a igreja se desenvolveu, ela criou uma nova forma de transmitir a escrita do Novo Testamento e do Antigo. A gente chama de códex. Aí já é mais parecido com os livros, isso principalmente a partir do século 3 e 4. A igreja começou a pegar esses códex, feitos de papéis, alguns peles de animais, outros papiros ainda. Eles faziam uma capa de madeira, como vocês estão vendo aqui, para ficar bem firme, e os monges tinham por objetivo fazer a cópia de todo esse material. Estes monges, meus irmãos, viviam numa condição precaríssima para fazer a cópia desse material. Porque algumas pessoas vão dizer que eles tinham salas para isso, mas não tinham não. Dentro dos monastérios, eles tinham que pegar lá uma mesa, sentava essa mesa e começava a copiar. Por motivos óbvios, ele não podia usar lamparina, feita com óleo, né, fogo, pega fogo na biblioteca inteira. Ele tinha que usar somente o ambiente e a luz natural que entrava no ambiente, sendo que os monastérios só tinham entrada de luz natural no feixezinho de cima dos monastérios. Ou seja, era um trabalho extremamente cansativo, era um trabalho extremamente minucioso, e esses monges, na hora de passar e fazer o seu registro, tinham que fazer isso com uma letra artística, deixando espaço para as ilustrações, o que a gente chama de iluminuras.
Alguns destes monges, no processo de tentativa de passar uma cópia para outra, tentou, em alguns casos, colocar algumas explicações no texto bíblico. Aí sim, veja, como é que nós sabemos disso? Porque a ciência permite ver isso. Né? Permite-se ver, já vou mostrar como. Então, em alguns casos, alguns monges escreviam, por exemplo, aqui do lado, tentando explicar o texto. Em outros casos, como aconteceu 2 ou 3, um pouco mais, né, algumas vezes, ele tentava escrever por cima do texto, ou trocava a mensagem do texto. A gente chama isso de interpolação. É quando ele coloca uma explicação dentro do próprio texto. Como se dissesse assim, Jesus Cristo, aí nós na língua portuguesa, né, nós temos o apóstolo. Lembra do apóstolo? Abre uma vírgula, Jesus Cristo, Filho de Deus, vírgula de novo, e continua. Fez isso. O Filho de Deus não estava lá, mas ele inseriu isso em alguns casos. Alguns monges inseriram. A gente chama isso de interpolação. E foi criando nessa cópia do Novo Testamento, e em alguns casos do Antigo também, essas variações dos textos antigos para os mais recentes. Aí você fala assim, mas então houve inserção ou houve adultério? Não. Como não? Simples, assim. Vou mostrar para vocês. Opa. Pensem aqui no Codex Sinaítico. É um dos manuscritos. Olha aqui algumas inserções. Está vendo aqui? Isso aqui é o texto escrito. Isso aqui ele colocando do lado o copista. Ó, os pequenininhos. O que é que vocês vão dizer para mim? Não dá para identificar qual é o texto e qual não é? Dá ou não dá? Não é? Então, a maioria dos casos são desta forma. As compilações mostram para nós aquilo que era a intenção de ser copiada certinho e as pequenas variações que foi existindo. De tal forma que hoje, na comparação dos manuscritos, nós temos mais de 25 mil manuscritos hoje, antigos, do Novo Testamento, por exemplo. E na comparação entre eles, nós conseguimos identificar aquilo que era texto do primeiro manuscrito e aquilo que é interpolação ou variante textual. Se assim não fosse, nós entenderíamos tudo como palavra Bíblia, pronto. Mas exatamente porque existe uma ciência que estuda isso, a gente consegue identificar o que é cada coisa. Portanto, a compilação e a cópia do Antigo e do Novo Testamento ocorreram por meio dos monges que foram passando na Idade Média, né? O trabalho primeiro surgiu com os escribas, depois a própria igreja foi fazendo isso, a igreja continua por meio dos seus monges que trabalhavam a vida inteira nisso, passou por um processo de tradução, de variação textual, principalmente porque numa tradução você sabe que às vezes a gente perde de uma palavra para outra, não é? Se eu digo, por exemplo, amor em inglês, como é que é, Fernando? Love. E amor em português? Amor, né? Se eu não soubesse também. Agora, quando você fala amor em grego, ele vai parar e pensar, peraí, amor de quê? Amor de homem e mulher? Sexual? Amor entre amigos? É outro amor? Ou amor de coisas? Eu amo pizza. Como é que você traduz eu amo pizza do grego para o português? Ele vai falar uma palavra amor. E se você disser eu amo minha mulher? É o mesmo amor, mas para o grego não, faz diferença. Então nas traduções também havia essas pequenas variações. E a gente sabe disso. Agora, apesar das traduções, nós temos uma vantagem. Esse aqui, para eu ir terminando, é o principal argumento para a gente poder discutir com qualquer pessoa quando disser assim, como é que a Bíblia não chegou à mão? Essa tabelinha aqui me ajuda. Por exemplo, se você vai estudar no curso de História ou no ensino fundamental, quinta série, né, você lá em História Antiga já ouviu falar de um livro chamado A Ilíada, de Homero, não já? Ou a Odisseia, também já? Se você pegar a Ilíada de Homero, olha aqui a Ilíada. A data do acontecimento da Guerra de Troia,
mais ou menos entre 780 e 900 a.C. A cópia mais antiga de um livro que fala da Ilíada de Troia, da Guerra de Troia, é de 400. Ou seja, qual é a diferença entre o acontecimento e a escrita do acontecimento? 500 anos. E quantas cópias nós temos dos acontecimentos da Ilíada? 643. Alguém duvida que a Ilíada aconteceu? Não. Você chega na escola, o professor de história vai olhar para a cara do seu filho e vai dizer assim: a Ilíada é um fato histórico. Como é que você prova isso, professor? Existem 643 documentos que mostram isso, com muitas variantes, com muitas interpolações, mas a manuscritologia conseguiu chegar nesse resultado. Ah, muito bem. E acerca de Jesus Cristo? Ele existiu? O seu professor, por vezes, vai dizer: nós não sabemos, não temos certeza. Mas espera aí. Jesus e o Novo Testamento foi escrito entre 40 e 90. A cópia mais antiga do Novo Testamento do Evangelho de João é de 125, por exemplo. Ou seja, uma distância de no máximo 30 anos. E nós temos 24 mil cópias. Qual que é mais garantido de ter existido? O Novo Testamento certinho ou a Ilíada de Homero? Só que eu não vejo nenhum professor de história dizendo: olha, nós vamos estudar um fato que talvez não tenha acontecido. A isso eu chamo deslealdade acadêmica. Sabe por quê? Porque quando alguém fala de César, ninguém duvida que o imperador César existiu. Mas o único documento mais antigo que fala de César tem 1000 anos de distância da existência dele. E só tem 10 documentos falando dele. E ninguém duvida que César existiu. Dos 24 mil documentos que nós temos falando de Jesus, todos duvidam. De uma proximidade tremenda da existência do fato. Eu nunca vi um professor de filosofia chegando na sua sala de aula, abrindo República de Platão e dizendo: gente, nós vamos estudar Platão, mas eu não sei se Platão existiu. Já ouviram isso? Não. Nem eu. E se o professor colocar na prova de filosofia assim: como foi que Sócrates morreu? Vocês lembram? Vocês não estudaram filosofia, né? Quem estuda filosofia? Sócrates morreu tomando veneno. Envenenado, né? Ele se suicidou. Se o aluno disser: não sabemos, ao invés de dizer Sócrates morreu bebendo cicuta, o professor dá errado. Mas só tem 7 documentos que falam isso. E ninguém duvida. Como é então que nós podemos ter convicção de que a Bíblia que nós temos em mãos, de fato, é uma Bíblia preservada? Porque cientificamente, por mais interpolações e variações que ocorrem nos textos do Novo e Antigo Testamento, nós temos manuscritos o suficiente para compará-los e chegar a uma versão única. Só para eu ilustrar isso para vocês. Qual é o tipo de variação que existe? Apocalipse capítulo 22, no versículo 14, diz assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras. Certo? Se você pegar uma outra versão da Bíblia, a NTLH, e comparar com a nova versão da tradução de hoje, na linguagem de hoje, com a Ferreira de Almeida, você vai ver que muda um pouquinho. Ele diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Espera aí. É os que lavam as suas vestes ou os que guardam os mandamentos? Isso é uma variação bem diferente, concorda? Sabe por que há essa variação? Porque no grego a palavra veste é estolé e a palavra mandamento é entolé. Ou seja, na tradução não, na cópia, um dos copistas se equivocou. Colocou um N por um S. E aí, vestiduras e mandamentos. Agora, olha a mensagem de Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Não importa se é mandamentos ou vestiduras, porque a mensagem continua a mesma. Aquele que crê em Cristo, reconhece Cristo, tem as suas vestiduras lavadas, ou que guarda os seus mandamentos, estes sim são mais do que felizes. Altera a mensagem
Então um professor do Novo Testamento vai dizer que é como se houvesse 40.000 linhas de texto bíblico do Novo Testamento. E dessas 40.000 linhas, no máximo, 400 palavras podem ter algum tipo de variação desse tipo. Portanto, nós podemos ter convicção e certeza de que o texto que nos chegou à mão está preservado da forma como Deus quis que estivesse. Pois bem, essa é a minha conclusão, né? Por mais que minha intenção hoje era mostrar como que ocorreu a compilação e a cópia do Antigo e do Novo Testamento. Mostrar que houve sim pequenas variações nas traduções, ou que nós chamamos de interpolações, ou ainda de crítica, variantes textuais. Mas todas elas não nos permitem crer que houve adulteração da mensagem. A permanência da mensagem original é um fato. Até a década de 40, ninguém questionava. Aliás, todo mundo questionava isso, né? Quem garante que de fato é? Quem garante que de fato é? Quem garante que a Bíblia é assim? Em 1947, né, não sei se vocês se recordam, alguns já estavam vivos lá naquela época, né? Ou não? Não, muito bem. Então vamos só lembrar da história. Nessa época, em 1947, alguns pastores de ovelhas, né, estavam passeando, né, procurando umas ovelhas que tinham se perdido e tudo mais, e de repente eles encontram, dentro de uma caverna, um vaso de barro antigo, velho. E dentro desse vaso, parecia que havia algumas peles de animais velhas. Peles velhas, né? Aí o que eles fazem? Eles souberam que tinham alguns arqueólogos lá na capital, e eles resolveram cortar um pedacinho e mostrar para eles. Assim, eu encontrei isso aqui dentro de uma caverna. Aí os homens viram, reconheceram, eu compro de você. Compraram. Eles voltaram lá, cortaram mais um pedacinho. Vão vender de pedacinho, né? Vocês acham que só brasileiro é inteligente? Aí eles chegaram lá, venderam. Achei mais este. Voltaram, cortaram mais um pedacinho. Na terceira vez, os arqueólogos perceberam que havia mais, né? E eles fizeram a proposta: olha, você nos vende tudo, se nos levar até lá, agora, do jeito que está. E eles venderam. No fim, encontraram 10 cavernas. E nessas cavernas, adivinha o que encontraram? Os manuscritos de Qumran. Dentro desses manuscritos, dentro desses vasos, havia cópias muito antigas de todo o Antigo Testamento. E mais, havia o livro de Isaías completo. A cópia mais antiga do livro de Isaías. Perdoe-me. Quando os críticos perceberam que tinha uma cópia antiga do livro de Isaías, e nós que estudamos a parte crítica da Bíblia, né? Há uma briga grande falando que Isaías não foi um homem só, foram até 4 pessoas diferentes, que escreveram em épocas diferentes, e eles tentam acabar com o texto bíblico, né? Quando eles souberam que tinha o livro de Isaías lá, eles correram para traduzir o livro para mostrar o tanto de erro que tinha na Bíblia. Sabe quantos erros tinha? Nenhum. Com todo respeito, caíram do cavalo. E até hoje, esse argumento de que a Bíblia possui variações, pelo menos no campo acadêmico da manuscritologia, abaixou um pouco. Você talvez escute muitos desses argumentos, né? Que a Bíblia mudou com o passar do tempo, mas normalmente é de pessoas que não estudam a fundo o tema. Por isso que a grande resposta que a gente pode oferecer é tentar oferecer livros, vídeos na internet, que há um autor que eu gosto muito, né, um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, e ele mesmo traz bastante contribuição num programa que está no YouTube, chamado Evidências do Novo Testamento. Então, eu creio que com isso, meus irmãos, o desafio dessa noite conseguiu ser alcançado. Demonstrar que durante toda a história, Deus preservou a sua palavra. A palavra de Deus permanece para sempre. Que Deus te abençoe. Obrigado por separar esse tempo, por estar aqui comigo. Agradeço. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Edgar.
aos colegas, irmãos, todos nós, e ter a oportunidade de saber, mais uma vez, o quanto vocês permanecem fiéis no estudo acurado da Palavra de Deus. Deus abençoe.